Olá, sou a professora Patrícia e essa aula tem como tema coagulograma e dímero D. Porém, para ficar mais didático, eu vou dividir em dois tempos e vou começar falando do exame dímero D. Porém, antes disso, acho importante compreender os conceitos de hemostasia primária e hemostasia secundária. Dentro da hemostasia primária, principalmente os defeitos relacionados e as plaquetopenias, e na hemostasia secundária vamos estudar a cascata da coagulação. A hemostasia compreende vários mecanismos que interagem para manter o sangue fluido dentro do vaso, ou seja, sem formar coágulos, no caso de tromboses, e nem extravasar no caso de hemorragias. Esse conjunto em equilíbrio é hemostasia. Os mecanismos hemostáticos normais compreendem 4 etapas: o sistema vascular, as plaquetas, o sistema de coagulação e o sistema fibrolítico. Esses eventos, eles ocorrem de forma concomitante. Porém, para que a compreensão seja mais clara, eles são separados em 4 grupos e eu vou abordar cada um deles nessa aula. O sistema vascular, ele compreende a injúria do vaso sanguíneo. Após injúria, após lesão, ocorre uma vasoconstrição reflexa no local da lesão e exposição do colágeno. Essa é a primeira etapa da hemostasia. A partir da exposição do colágeno, presente aqui no tecido conjuntivo, as plaquetas vão começar a se aderir. Essa adesão ela é feita através da ligação de receptores da plaqueta com o fator de von Willebrand, que é um fator produzido pelo endotélio. As plaquetas, elas são fragmentos celulares lá do megacariócio medular. Elas não são consideradas células, uma vez que elas não são nucleadas, elas são apenas fragmentos do citoplasma do megacariócito e elas participam da formação da rolha hemostática. Então, após injúria, como eu mencionei para vocês, há uma exposição do colágeno e esse colágeno vai induzir a produção de fator de von Willebrand pelo endotélio e começar a agregação plaquetária. A exposição do colágeno, que induz a secreção de fator de von Willebrand, vai fazer com que a gente consegue ver nessa imagem a plaqueta, através do seu receptor GP1B, se ligue ao fator de von Willebrand, que vai funcionar então como uma ponte entre a plaqueta e o endotélio lesado. A partir daí, novas plaquetas devem aderir a essa para formar rolha plaquetária. Então, aqui a gente consegue visualizar como que vai acontecer. Então, a gente tem o endotélio lesado, a exposição do fator de von Willebrand e as plaquetas através da glicoproteína 1B se ligando ao fator de von Willebrand. As outras plaquetas vão aderir uma a outra através do fibrinogênio. Então, o fibrinogênio se liga ao receptor 2B3A, fazendo a ligação entre as plaquetas para que ocorra a formação da rolha homeostática. Então, a gente consegue visualizar aqui várias plaquetas unidas e o fibrinogênio fazendo esse link entre uma plaqueta e outra. Podem ocorrer defeitos na hemostasia primária e esses defeitos eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Os defeitos qualitativos estão relacionados principalmente à deficiência de receptores. Lembrar que lá nas plaquetas existem receptores importantes que vão fazer a ligação da plaqueta ao endotélio através do fator de von Willebrand e a ligação da plaqueta ao fibrinogênio. Além de deficiência de receptores, deficiência também do fator de von Willebrand, que é secretado pelo endotélio, pode levar a alterações da hemostasia primária. Além disso, alterações quantitativas na plaqueta, que vão estar abaixo do valor de referência, que é de 150.000 a 450.000. Plaquetopenias podem resultar em defeito da hemostasia primária.
dependendo principalmente da quantidade dessas plaquetas, né? Se elas estão abaixo de 100 mil, por exemplo, essas alterações podem ser mais perceptíveis. Trouxe aqui uma imagem para a gente conseguir ver as enfermidades relacionadas a defeitos de receptores ou de secreção de fator de von Willebrand. Existe uma enfermidade, que é a enfermidade de von Willebrand, quando esse fator está produzido em quantidade insuficiente. Se as plaquetas não tiverem o receptor AGP1B, nesse quadro a gente pode falar de síndrome de Bernard-Solier. E no caso da deficiência do complexo GP2B3A, a doença relacionada é a trombastemia de Gleason. Embora sejam enfermidades não tão comuns, né, a principal aqui nesse contexto é o fator de von Willebrand deficiente, são doenças importantes relacionadas à hemostasia primária. Além disso, podem ter alterações plaquetárias e as trombopenias ou trombocitopenias vão cursar com alterações dependendo do valor que a plaqueta do paciente estiver, que varia desde sangramento espontâneo da gengiva, petequias e hematomas. Essas alterações, elas indicam clinicamente uma queda da plaqueta. Porém, ela deve ser realizada a dosagem laboratorial para que o seu valor exato seja determinado de forma quantitativa. Quais são as causas de plaquetopenia? Primeira delas, eu vou falar da deficiência na produção. Então, alterações medulares que vão inibir a produção do megacariócito ou até mesmo situações em que ocorre a destruição do megacariócito. Então, por exemplo, aqui, depressão da medula óssea, que pode ocorrer através de agentes químicos que vão agir na medula óssea, inibindo a produção de células, como benzeno, por exemplo, e clorofenicol. Em algumas situações, como o uso de antimicrobianos, quando retira o antibiótico, a medula volta a funcionar normalmente. Além disso, invasão da medula óssea, como nos casos de leucemia, onde ocorre substituição das células hematopoéticas normais por clones malignos. Pode ocorrer também destruição da medula em caso de radiações ou infecções, destruição do megacariócito medular, hipoplasia medular em pacientes com deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico. A gente sabe que essas vitaminas são indispensáveis na divisão celular, né, na maturação e divisão de todas as células do nosso organismo. Pode ocorrer também aumento de destruição do megacariócito, que muitas vezes está relacionado a mecanismos imunológicos, alguns deles idiopáticos, como na púrpura trombocitopênica, imunológica, idiopática, e outros podem estar relacionados até a processos infecciosos ou não, como, por exemplo, o vírus da hepatite C e o vírus HIV, que pode causar uma mielossupressão e diminuição da produção das células sanguíneas. E no caso de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, que pode ocorrer púrpura secundária a essa doença autoimune. Além disso, púrpura alérgica medicamentosa, pós-transfusional e também nos quadros de anemia hemolítica crônica, a gente pode citar um aumento da destruição das plaquetas. A hemostasia secundária, ela está relacionada à consolidação do coágulo de fibrina. Então, aqui, após a agregação plaquetária, fatores da coagulação presentes no plasma, que estão inativos, eles são ativados para consolidar o coágulo e transformar fibrinogênio em fibrina, que é o coágulo visível. Essas etapas, elas ocorrem através da cascata da coagulação. Essa cascata é dividida em duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca, que está relacionado ao contato do sangue com o endotélio lesado, até mesmo por fatores que são produzidos pelo endotélio. Os fatores da coagulação, que estão inativos, começam a ser ativados em cascata, como aqui a gente vê o fator 12 se transformando em 12A, e a partir da ativação desse fator,
outros serão ativados. Então, a gente tem a via intrínseca, a via extrínseca e aqui embaixo a via comum, onde os fatores se encontram para, no final, consolidar o coágulo de fibrina. Esses fatores, eles são nominados de fator 1 até fator 13, grande parte deles é de produção hepática e alguns necessitam de cofatores importantes para que sejam ativados. Aqui, como sinônimo, a gente tem o fator 1 é o fibrinogênio, por exemplo, o fator 4 é o cálcio, cada um fator vai ter um sinônimo, porém eles são reconhecidos pela numeração. Então, a gente fala muito do fator 1 até o fator 13. Após a consolidação do coágulo de fibrina, segue-se a parte de fibrinólise, que é justamente a degradação desse coágulo, que é feito a partir da plasmina. A quebra do coágulo vai liberar pequenos fragmentos que ficam circulantes, que são conhecidos como dímero D ou D-dímero. Isso é fisiológico, a liberação desses fragmentos em situações de formação de pequenos coágulos após injúria e o machucado, por exemplo, pode acontecer. Porém, em situações de formação de trombo, em situações patológicas, pode estar muito aumentado a quantidade dos fragmentos e eles são usados, então, como exame laboratorial para monitorar a formação de trombos. E para explicar isso melhor, eu trouxe essa imagem. Então, ao invés de ocorrer a fibrinólise, nestes pacientes vai ocorrer a manutenção do trombo. Então, a gente consegue visualizar aqui o trombo cheio de células, né, com inclusive neutrófilos capturados, glóbulos vermelhos, e pequenos fragmentos podem ser eliminados, que são os fragmentos de dímero D, e quanto maior o trombo, maior quantidade de trombos, maior o valor do dímero D na dosagem laboratorial. Então, esse exame ele é bem utilizado atualmente. Ele está relacionado à formação dos polímeros de fibrina, que são degradados pela plasmina e que vão produzir diferentes fragmentos com pesos moleculares distintos. Trouxe aqui essa imagem que dá para compreender melhor. A gente tem aqui um monômero de fibrina e essa porção aqui é o domínio D do monômero. Quando ela desprende do coágulo, pela ação da plasmina, ela pode ser detectada no sangue através de um exame laboratorial. Então, aqui a gente, para consolidar esse conhecimento, o fibrinogênio se transformando em fibrina solúvel na consolidação do coágulo e o coágulo agora fibrina insolúvel. A partir dessa fibrina insolúvel, começa a etapa de fibrinólise, de quebra desse coágulo, através da ação da plasmina e liberação de fragmentos que são os dímeros D. Em relação aos resultados desse exame, ele tem valor clínico quando ele está aumentado. Com a pandemia de Covid-19, esse exame tem sido muito utilizado, uma vez que os pacientes assintomáticos eles podem apresentar alterações vasculares, com formação de trombos, e aí sendo muito importante a detecção do dímero D, justamente para monitorar essas alterações vasculares. Além disso, ele é utilizado para monitorar trombose venosa profunda, embolia pulmonar, coagulação intravascular disseminada, onde com certeza os níveis estarão aumentados, infarto agudo do miocárdio, câncer, complicações na gravidez, sepse, ou seja, todas essas doenças onde pode ocorrer uma alteração de vaso sanguíneo e favorecer a formação dos trombos. A principal aplicação clínica da dosagem de dímero D é a exclusão diagnóstica de eventos tromboembólicos e nessas condições os resultados estarão normais, ou seja, inferiores a 500 nanogramas por ml, que é o valor de referência. Bom, o objetivo dessa aula é estudar, além do dímero D, o coagulograma 1 e 2, que eu vou explicar para vocês na sequência. Estudamos aqui
as alterações relacionadas à fibrinólise, com liberação de fragmentos, que são os dímeros D, e agora eu quero falar das alterações em hemostasia primária e secundária, que podem ser detectados através do exame laboratorial conhecido como coagulograma.